Eu acho que é um conto também muito interessante, desse laços de família, né? Desses enlaces aí. Eu, vocês teriam alguma coisa mais a comentar? Porque eu acho que a gente... Você tem mais alguma coisa, Bíblia, que você queria contar? Não, eu acho que a gente, né, falou bastante coisas Só queria interessantes. complementar, Bíblia, quando você falou da Virginia Woolf, que talvez por isso a literatura da Clarice fez tanto sucesso no exterior. Ela fazia parte de aquela geração de 45. Você tinha grandes escritores surgindo aqui, mas a que conseguiu ter uma fala mais universal, né? E aí se identificou com as grandes escrituras também lá de fora, que caminhavam no mesmo tipo de necessidade de colocar no papel aquelas mesmas angústias, aquelas mesmas questões que a Clarice colocava. Inclusive, ela foi descoberta, né, pelo aquele Benjamin. Exatamente. Benjamin Moser fez uma biografia linda. Que é um americano que estuda, né, na tese dele a Clarice, e aí ele relança a Clarice, a obra da Clarice também no exterior, né? Ele, inclusive, quando ele faz a faculdade de literatura lá fora, ele escolhe o português e ele aprende o português por causa da Clarice. É verdade. É lindo. Eu gosto muito dessa biografia dele. Talvez a gente pudesse só assim, né, falar um pouco, né? Não sei, ou talvez nem dê tempo de a gente fazer isso hoje, mas essa questão, né, de o que é uma família, né? O que é esse núcleo, né, de base, né, o sujeito que é uma família, né? Quer dizer, qual é o necessário, né, de uma família, né, na constituição de um sujeito, né? Lacan vai lá dizer o desejo da mãe, o nome do pai ou o objeto A, né? O Lacan, em 1938, quando ele ainda não é, né, o psicanalista, ele ainda é, né, talvez ali ainda mais psiquiatra, né, nesse livro, Os Complexos Familiares, né, ele coloca uma questão interessante, até para a gente poder atualizar, até para a gente poder pensar em que termos na contemporaneidade, né, passados aí, né, quase 100 anos, né, como é que a gente pode pensar as novas configurações familiares, né, porque existem novas narrativas, novas configurações familiares, né, mas o que é o estrutural, né, de uma célula familiar, né, tanto do ponto de vista da questão subjetiva de cada sujeito, como, né, digamos, a nossa existência social, né, o nosso lugar social, né? Então, ele, em 1938, ele apresenta a família da seguinte maneira, né? Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel primordial na transmissão da cultura. Então, essa célula, né, mínima, né, ela é responsável, inclusive, né, pela transmissão, né, da cultura, desses laços, né, do sujeito com a cultura, né? Se as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio são com ela disputados por outros grupos sociais, a família prevalece na primeira educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua acertadamente chamada de materna. Com isso, ela preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico, preside esta organização das emoções segundo tipos condicionados pelo meio ambiente, que é a base dos sentimentos. Mais amplamente, ela transmite estruturas de comportamento e de representação cujo jogo ultrapassa os limites da consciência. Ou seja, né, a família como um transmissor do inconsciente, né? Ela estabelece, desse modo, entre as gerações, uma continuidade psíquica cuja causalidade é da ordem do mental, né? Agora, é uma continuidade descontínua, né? Essa transmissão, ela se dá, obviamente, a partir, né, de um acolhimento desse sujeito, né, e de uma educação que lhe é, né, oferecida, né? Mas o que de fato se transmite, né? O que se perde, o que se transmite, né? É isso que você trouxe de uma maneira muito bonita, né? Os segredos de uma família. Os segredos. É segredo, né? Até porque a família não sabe, né? Há um mistério que a própria família, né, não sabe. Então, qual é o segredo? O segredo é justamente
conservar esse mistério, né? É. Que há um impossível de saber sobre o que constituiu aquela família, né? Que desejo é aquele que vai perpassar sujeito a sujeito por cada geração? Essa nossa pergunta, né? Que é uma pergunta que a gente se faz, né? Quer dizer, qual é o desejo do outro? O que o outro deseja? O que o outro quer de mim? Né? Essa é uma pergunta que, enfim... É uma pergunta que a gente tem que fazer uma tela para poder Basta. proteger dessa pergunta. Exatamente. Porque até, de uma certa maneira, né, entra até um casal, né? Quer dizer, aqueles que vão os dois ali, né? Aqueles dois que vão começar uma família, né? Quer dizer, então, o que um deseja do outro também é um enigma, né? Não se sabe, né? Por que a gente está com alguém, aí, porque ele é legal, porque ele é bonito, porque ele ganha bem, porque ele tem futuro. Mas não é isso. A gente sabe que é tudo de outra ordem. E essa família que vai começar não é sem, né, a família que antecedeu, né? Assim, as marcas geracionais, né? Então, o que você, de algum modo, com o que você rompe? Com o que você não rompe e leva, né? Como aquilo que o Lacan chama, né, do próprio complexo familiar, aquilo que não se desfaz, né? Aquilo que insiste nas transmissões geracionais. É muito engraçado, né? Porque às vezes o sujeito diz assim, mas Abílio, eu nunca contei essa história para o meu filho, né? E a história está lá, na boca da criança, né? Essas coisas são muito interessantes, né? Quando ela não revela em sintoma, né? Quando a criança não revela em sintoma. Isso, né? Geralmente, não dito aliás, familiar, geralmente né? o sintoma vem primeiro, né? Primeiro vem o sintoma, que ele interroga os pais, ele faz enigma aos pais, e os pais, então, se debruçam sobre isso, e aí sim há a possibilidade dessa criança começar a dizer algo, né? Porque aí é aquele momento em que a criança precisa começar a dizer, né? É ela quem precisa de alguma... E aí vem essas coisas, né? Mas eu nunca contei essa história. Mas né? o que você não diz, às vezes você passa, né? Isso. Em atitudes. Isso, perfeito. Tem uma transmissão que não é pela via, né, de um discurso consciente, né, mas é uma transmissão inconsciente daquela, né, verdade familiar, né, que a Marília diz, né, que se transmite como um segredo, né? Até pela escolha das palavras, né? Aquela escolha dos significantes, aquelas que é inconsciente, né? O sujeito está ali falando, está sendo falado e vai transmitindo isso, que é uma transmissão inconsciente. Não é uma coisa assim de inconsciente para inconsciente, é através de significantes, é via significantes, mas é uma transmissão inconsciente. Né? Isso é muito interessante. Se a gente reparar bem, por exemplo, assim, eu observei que aqui nos contos da Clarice, ela usa muito esses termos, inquietante, estranho, desconcertante. Ela usa muito esses termos, está muito presente na obra dela. É o que ela é. É o que ela é, exatamente. Pois é. Exatamente. E ao mesmo tempo, ela tem esse tipo de lugar comum, que quando ela se separou, ela precisou ganhar pão, né? Então ela foi se candidatando aos jornais. Sim. Então, ela escrevia crônica em que ela ensinava a passar roupa, ela ensinava receita. Ela pegava o universo feminino como ninguém, entende? Ela usou 2 ou 3 pseudônimos, né? E ela escreveu no Jornal do Brasil, no Globo, na Manchete, aquela revista Manchete, era louca, do Adolfo Bloch, eram loucos por ela. E ela ensinava como receber, como fazer, justamente tudo que ela foi aprendendo como dona de casa. Foi ali que ela conseguiu se sustentar, porque o ex-marido dava uma pensão para os filhos, mas ela era uma mulher que gostava de luxo, ela gostava das coisas. Então, assim, os filhos consumiam, vamos dizer, a pensão do pai, né? E ela tinha um filho especial, então ela tinha muita despesa. Então, ela escrevia, gente, as crônicas dela dessa época, você rola de rir. Era como um ganha-pão. A Marina Colasanti conta muito isso, que ela foi amiga dela também, a Marina e o marido, né? Que agora Afonso Santana. está até adoentado e tudo. Então, eles estavam contando isso também num evento, enfim, muito impressionada. Então, assim, é uma forma também de ganhar dinheiro, porque eu ficava pensando, mas cartomante,
crônica de como passar uma roupa, fazer. Eu ficava pensando, não combina com Clarice, né? Então é isso. Mas É um você desconcertante. está falando, sabe que me ocorreu aqui uma coisa muito interessante. Imagina, né? Aquela mulher que vivia ali no anonimato, né? Ali incógnita na vida doméstica dela, ali subserviente ao homem, né? De repente, ela vai ler no jornal, na revista Manchete, uma mulher incrível, né? Que está falando da realidade dela.